Olá, bem-vindos ao Doutor História Revista. Esse programa que traz muitas curiosidades para vocês sobre música, gastronomia e curiosidades históricas. Eu estou aqui num lugar que vai fazer parte do nosso quadro Lugares Incríveis, a Fazenda Florença. Mas nós também passeamos por conservatória e conhecemos pessoas maravilhosas. Vamos ao programa? E para começar o nosso programa, eu quero chamar a Ana Carolina, que vai trazer mais uma curiosidade histórica para nós. É com você, Ana Carolina. Olá, hoje eu venho trazer uma curiosidade para vocês. Você sabe a origem do nome da cidade da Seresta, Conservatória, uma cidade encantadora? Quem vai contar essa curiosidade para vocês é a historiadora Rosa Helena de Oliveira. Por muito tempo, toda essa região, que hoje é conhecida como Vale do Café Fluminense, era uma região que ela era habitada por índios, e a coroa portuguesa não permitia que se abrisse caminhos por essa região, porque havia medo do contrabando de ouro. O município de Valença faz divisa já com o estado de Minas, Santa Rita do Jacutinga já é Minas Gerais, então por muito tempo não se permitia a abertura de caminhos pela nossa região. Então, com o tempo, alguns fatores vão mudar essa concepção de proteger as fronteiras, no caso. Que vai ser, dos fatores vai ser a decadência do processo do ouro, que começa a não ter ouro mais com tanta abundância. E esses mineiros vão se aproximar, a corte vai chegar no Rio de Janeiro em 1808. Esses mineiros que já estão enriquecidos pelo ouro, eles vão ganhar cartas de sesmarias na região, A princípio, vai se dar essas cartas ao entorno de Valença, vai se formar a pequena aldeia em Valença em 1803 e em 1820 vai se fundar o Curato de Santo Antônio do Rio Bonito, hoje conhecido como Conservatória, Esse curato vai ser estabelecido próximo ao rio, que é o Rio Bonito, que dá nome ao lugar, e ali eles vão estabelecer uma pequena conservatoria. E o que era essa conservatoria? Na verdade, era uma forma de tentar preservar esses índios naquele lugar, para que eles não ficassem esparramados pela mata, vagueando, atrapalhando as sesmarias que estavam sendo doadas para a produção, para o início da ocupação do território. Então, toda essa região que hoje compreende Conservatória se desenvolve em torno desse aldeamento, que em alguns lugares esses aldeamentos tinham vários nomes. Aqui, por ser uma repartição pública criada para conservar os índios, vai receber o nome de Conservatoria. Até o próximo programa com mais curiosidades para vocês. Tá vendo aquela peça ali atrás? Aquela peça foi uma peça encomendada de um artista lá de Minas Gerais. Aquilo remonta ao barroco mineiro, que tem forte influência portuguesa. E por que eu estou falando isso? Porque no próximo quadro eu vou conversar com o Beto, do restaurante Dó Remi, que também fica em Conservatória, e ele vai falar um pouquinho para nós sobre o carro-chefe do restaurante, que é o prato à base de bacalhau, que tem muita história. Então agora vamos para o quadro História e Sabores. Beto, eu gostaria de saber de você, você antes de ser empresário do ramo de restaurante, você estava me falando que trabalhava em televisão. E aí, como que você vem para Conservatória e como que surge essa coisa de empreender na área da gastronomia? Coisa dos amigos. Eu vim morar numa casa de um terreno muito grande. E a gente fazia várias coisas, quase que diariamente. E aí os amigos chegaram e falaram: ué, você não abre um restaurante, rapaz? Poxa! Aqui não tem. Aqui só tinha o Dó Remi, pequenininho, que era um bar. Não tinha nada disso na frente. E aí fui e abri a mãe da Baby. Me ofereceu uma casa que ela tinha ali, uma casa de chá. Em 2007 eu comprei o Dó Remi, que estava de mal das pernas, reformei ele todinho. E aí coloquei a cozinha, trazendo o principal, o bacalhau. Sim. As outras coisas e tal, mas o carro-chefe era o bacalhau. Daí a clientela toda veio comigo, porque eu vendi lá e vim pra cá. E hoje a referência então de vocês, óbvio que vocês têm outros pratos, mas hoje a referência de vocês então é o bacalhau. O bacalhau é um prato que, você sabendo trabalhar com ele, é um prato
diferenciado. O verdadeiro bacalhau que eu trabalho é o gato de morrua. Tem uma diferença. O gato de morrua e macrocéfalos, que é um bacalhau do Pacífico. Ele é grande, igualzinho e tal, mas é um bacalhau musculoso, fibroso. Entendi. E esse aí não. Eu trabalho só com lombo, pedaço do lombo. Ele estava me contando que esse prato é o carro-chefe aqui. Temos aqui o bacalhau, arroz com brócolis, batata, ovo e um tempero maravilhoso. E quem faz essa delícia é a dona Adriana, a cozinheira aqui, que merece todo o nosso reconhecimento. Olha, Beto, é divino o prato. Divino. Gente, vocês não podem perder essa experiência. Muito obrigado, Beto, por essas histórias que você me contou, por desfrutar esse momento, abrir esse espaço para nós. Sucesso. Depois nós vamos deixar aqui os contatos do restaurante Dó Remi, tá? As redes sociais do restaurante, para você, quando vier à conservatória, para você vir aqui. Eu estou aqui num dos meus lugares favoritos na Fazenda Florença. Esse lugar que é bastante aconchegante, bastante gostoso, mas não é sobre ele que eu vou falar não. Eu vou falar sobre uma outra paixão que eu tenho, que é a música. E eu fui conversar com meu amigo Roberto Velasque e com a Sueli Cancela. E nós batemos um papo muito agradável sobre Vinícius de Moraes. Então vem agora o quadro Música Boa. Hoje é um dia muito especial porque eu estou aqui na Casa de Cultura de Conservatória com duas pessoas muito especiais, dois seresteiros aqui da cidade, o Roberto Velasque e a Sueli Cancela. Muito obrigado por nos receber aqui hoje. Prazer é todo nosso, Antônio Carlos. E, gente, hoje nós queremos falar sobre Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes, um dos grandes compositores, poetas, escritores da nossa música e da nossa cultura. E por isso é que eu pedi para que o Roberto e a Sueli fizessem essa gentileza de cantar e contar um pouco de histórias para nós, porque eles já fazem isso aqui junto com outros seresteiros, junto com outros artistas da cidade. Então, Roberto, eu sei que você é um apaixonado pela cultura, pela arte de Vinícius. Me fala como é que nasceu isso? O Vinícius, na minha época de jovem, ele era o ícone, né? Porque ele era naquela época, as meninas tinham uma admiração muito grande pelos poetas, pelos intelectuais, né? Pelas vida noturna também. E o Vinícius, ele reunia isso tudo. Além do que, ele foi importantíssimo, né? Nos anos 50, na época de ouro do rádio. Depois, quando veio a Bossa Nova, ele foi o grande letrista da Bossa Nova. Depois, com o Baden, fez aquela sequência dos afro-sambas, que foi incrível. Sim. Por fim, com a parceria com o Toquinho, quer dizer, ao longo da vida, eu presenciei, vivenciei todo esse conteúdo do Vinícius. Gente, o Roberto, ele gosta tanto do Vinícius que isso passou também para os filhos, para a família. Tanto que ele tem um neto chamado Vinícius. Chamado Vinícius. É o nosso poetinho. É o poetinha. E, Roberto, a gente sempre conversou muito sobre curiosidades, sobre Bossa Nova e muitas outras histórias. E aí, eu gostaria que você contasse pra gente uma curiosidade sobre o Vinícius. Um fato curioso, na época que o Ari Barroso ainda tinha um programa no rádio, e o Ari Barroso tinha aquela fixação em se valorizar o compositor, né? Coisa que é um hábito que a gente tem aqui na Casa da Cultura também. E o Ari Barroso tinha na mente dele que o que ficava, e ele era um compositor, hein? Mas o que ficava era a melodia, a letra ela se perdia com o tempo. Até que um dia lá, ele, num programa de calouros, se apresentou um calouro, e ele fez aquela pergunta dele, que ele era meio irritadiço, né? Você vai cantar o quê, meu filho? E o calouro respondeu, se todos fossem iguais a você. E o Ari Barroso, o autor, quem foi o autor, quem é o autor? Ele, Vinícius de Moraes. E o Ari Barroso mais irritado ainda, e o tom? Ele falou, o tom é Lá menor. Então, a importância, né, do letrista, né, na cabeça daquele calouro, era a letra. Então agora vamos ouvir uma música? Eu sei que vou te amar por toda a minha vida, eu vou te amar.
pela despedida eu vou te amar desesperadamente. Eu sei que vou te amar em cada verso. Meu será pra te dizer. Eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu sei que vou chorar a cada ausência tua, vou chorar, mas cada volta tua de apagar o que esta ausência tua me causou. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver à espera de viver ao lado teu por toda a minha vida. De tudo, meu amor, serei atento, antes e com tal zelo sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar, ao seu contentamento. Assim, quando mais tarde, quem sabe, me procure a morte, angústia de quem vive, quem sabe, solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que chama, mas que seja infinito enquanto dure. Eu sei que vou chorar a cada ausência tua, eu vou chorar, mas cada volta tua de apagar o que esta ausência tua me causou. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver à espera de viver ao lado teu por toda a minha vida. Eu sei que vou te amar. Gente, eu inclusive troquei de lugar aqui para ficar mais perto da Sueli. Sueli, eu gostaria que você contasse, porque a sua história é muito parecida com a de vários outros seresteiros. Você morava no Rio de Janeiro. Sim. E aí você já tinha uma vida musical no Rio de Janeiro, não é? Sim, eu sempre toquei no Rio de Janeiro, já tive uma casa de seresta no Rio de Janeiro. Desde 1978 sou seresteira. Sim. Apesar de trabalhar em outra área, mas a música sempre banhou a minha vida. E olha, você estava falando pra gente aqui uma curiosidade sobre esse instrumento. Pois é, esse instrumento aqui é a minha preciosidade. Esse instrumento aqui foi de Jacó do Bandolim. Um grande ícone da nossa música. É um violão que eu ganhei de uma cliente, todo quebrado. Ela disse que foi de Jacó, eu não acreditei. Quando eu mandei para o luthier consertar, o luthier disse: já consertei esse instrumento, ele foi de Jacó. Aí eu acreditei. Que legal. E eu gostaria que você contasse para a gente agora uma curiosidade sobre o Vinícius. Então, curiosidade sobre o Vinícius, eu posso te contar que uma música linda que eu amo, que é Gente Humilde, ele colocou junto com Chico Buarque uma letra maravilhosa, uma música de 1951, que jamais tinha sido gravada antes e nunca foi apresentada. E quando eles colocaram a música de Gente Humilde, pronto, a música detonou e até hoje não há um cantor do rádio, um cantor conhecido que não tenha gravado. Inclusive, uma curiosidade, uma coisa interessante, que Ângela Maria, minha musa, ela disse que não queria ser lembrada por ser intérprete de Babalu, e sim por ter gravado Gente Humilde.
Agora nós vamos escutar então Gente Humilde. Que beleza. Tem certos dias em que eu penso em minha gente e sinto assim todo o meu peito se apertar, porque parece que acontece de repente, feito um desejo de eu viver sem me notar, igual a quando eu passo no subúrbio e muito bem vindo de trem de algum lugar, e me dá uma inveja dessa gente que vai em frente sem nem ter com quem contar. E para o quadro Lugares Incríveis, eu não poderia deixar de vir a essa fazenda tão especial que data de meados do século XIX, a Fazenda Florença, que começou como uma fazenda produtora de café, depois foi para a agropecuária e hoje tem um produto hoteleiro e turístico muito incrível. Eles têm aqui visitação guiada, tem vários processos, jantar imperial e muito mais. E quem vai me receber é o gerente aqui da fazenda, o João Roberto. João, muito obrigado por nos receber. Boa tarde, Antônio. Boa tarde a todos do canal. Eu que agradeço a presença, um grande amigo aqui, o Antônio. Um grande prazer falar um pouquinho aqui da história da Florença. E vamos lá. Então vamos. João, antes de nós entrarmos e mostrarmos para as pessoas, me diga uma coisa, quando que a fazenda em si, ela data de 1852, lá no século XIX. Sim. Começou com plantio de café, depois teve gado leiteiro e tal. E aí a atual proprietária, a família proprietária da fazenda, comprou no início dos anos 2000, não foi isso? Isso, para ser mais exato, em 2004, a família atual proprietária da fazenda chega aqui no Vale e adquire a fazenda. E desde então a principal atividade é a hotelaria, a hospedagem, mas inicialmente o projeto era a pecuária leiteira. Como você bem disse, é uma fazenda do século XIX que produziu muito café, depois veio a pecuária leiteira e o projeto da família era exatamente. A casa é uma casa bem original, ela é de 1852, é um acervo muito bem preservado, inclusive quando o senhor Paulo adquire a casa, ele adquire ela de porteiras fechadas, então as pessoas vão ter a oportunidade de conhecer um acervo praticamente original dessa família, dessa casa, e a gente vai conhecer aqui peças variadas, né? Desde peças rotineiras, mostrando hábitos e costumes daquelas pessoas naquela época, utensílios, mobílias, e aí a gente mostra um pouquinho dessa nossa história e de todo esse acervo que até hoje é muito bem preservado. Era muito comum nessa primeira sala da casa, uma sala de grande importância, onde o proprietário da fazenda geralmente recebiam, né, os comerciantes, os vendedores de porcelana, e todo esse movimento social, comercial acontecia exatamente nessa primeira sala. Sim, uma coisa que eu gosto de citar bastante em todos os meus vídeos, inclusive eu tenho um vídeo sobre a Fazenda Florença, que é um dos mais vistos no meu canal, e eu gosto de citar bastante que as famílias no século XIX, elas queriam preservar a sua intimidade. Como a casa era um lugar que recebia muita gente, né? Exatamente. Vocês podem reparar que esse lugar, ele tem portas para isolar toda a casa. Exatamente. Para as pessoas não participarem da intimidade da família se não fossem convidadas. E essas portas eram mantidas sempre fechadas nesses momentos, né? Então você vai ter aqui vários espaços, vários quadros. Então esse espaço aqui é muito legal, muito gostoso, né? Tem vários itens, vários objetos. Vamos conhecer um pouquinho mais? Vamos lá. Essa sala aqui que eu sempre tive curiosidade, porque aqui era um lugar de eventos. O que era esse espaço aqui, João? Na verdade, era muito comum nessas fazendas
Hoje nós temos aí uma herança, né, dos saraus de recitais de poesia, mas isso tudo já acontecia nessas famílias, né? Principalmente porque havia uma grande preocupação não só com a educação dos filhos, mas também a questão cultural, era muito levada a séria. A arte, a cultura, e era nessas salas, nesses grandes espaços que acontecia todo esse movimento, né, Antônio? Esse movimento cultural. Ô, João, e tem algum objeto aqui que você considera que seja bastante curioso? Eu não vou mostrar a casa inteira, gente, porque senão vocês não vão querer vir. A ideia é que vocês venham conhecer esses lugares incríveis. Mas eu queria perguntar a você, João, tem algum objeto que você fala assim, esse objeto aqui é muito curioso, as pessoas precisam conhecer? Olha, Antônio, a casa tem inúmeros objetos assim muito curiosos, a gente passaria aqui o dia todo mostrando. Sim. Mas aproveitando a deixa e falando do café, e como eu sou também um apaixonado por café, tem uma peça muito interessante que é a xícara bigodeira. Né? Ah, sim. É uma xícara para café ou para chá, e ela que tem uma proteção, olha, para que era muito comum os homens manterem a barba ou o bigode, e para que o seu bigode não tivesse em contato com o líquido que muitos eles utilizavam inclusive parafina no bigode, na barba. Para modelar o bigode. Isso. E aí criou-se uma proteção aqui, olha, para que esse inconveniente do líquido não entrasse em contato com o bigode, olha. Então, vocês é uma peça que a gente mostra, conta essa curiosidade, e é uma peça que eu acho assim muito interessante e pouco as pessoas não conhecem. Vocês contam isso então para as pessoas que vêm aqui? A gente conta a curiosidade de todos os objetos e peças da casa. Ótimo, ótimo. Então vamos conhecer um pouquinho da casa? Vamos sim. Vamos lá? E chegamos aqui nesta sala, que ela está toda preparada como se fosse haver um jantar. Essa aqui era a sala de jantar, João? Era a sala das refeições, quando o proprietário recebia algum convidado mais ilustre para um jantar mais nobre, né, Antônio? Inclusive tem aqui algumas esculturas que vocês mandaram fazer representando os membros da família imperial. Exatamente, e o mais interessante foram feitas por um artista aqui da região. Foram feitas em silicone, um trabalho magnífico e que traz aqui realmente a figura, né, dos integrantes da família, do nosso império. Agora, eu quero só chamar a atenção, porque aqui nós temos o serviço, esse é um serviço do Barão de Pati de Alferes. Barão de Pati de Alferes. É um serviço original que os barões do café, eles mandavam fazer suas louças, suas porcelanas, muitas vezes na França, algumas vinham da China, coisas assim. E o Barão de Pati de Alferes, ele foi um personagem muito importante na nossa região, foi uma pessoa icônica aqui na nossa... Seu pai, né? Sim, exatamente. E aqui nós temos o serviço que pertenceu a ele. Eu acho que uma das maiores coleções hoje do serviço Barão de Pati de Alferes está aqui na Florença, né? Isso na verdade foi um achado, Antônio, porque era muito comum, essas peças foram muito fracionadas, né? Essas famílias que recebiam essas louças como herança e foram passando de geração, a grande maioria foram fracionadas, divididas entre os membros da família. É muito difícil. Muita coisa se perdeu. Então você encontrar um jogo quase que completo como esse, realmente é um grande achado. Agora, João, vocês têm um produto aqui dos vários, porque vocês têm visitação guiada à casa sede, ao cafezal. Vocês têm visitação guiada ao cafezal e lá tem um processo de degustação do café, que é um café especial, colhido de uma forma bastante especial. Mas vocês têm também aqui um produto que é muito interessante, que é o jantar imperial. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Na verdade é uma verdadeira viagem gastronômica no século XIX. A gente conseguiu elaborar um projeto onde nós, através de várias pesquisas, inclusive com a sua ajuda, né, o nosso amigo Antônio, o Antônio é um excelente historiador e um grande amigo, com a ajuda do Antônio e de outros amigos, a gente conseguiu elaborar hoje um jantar, onde nós servimos, através de um menu degustação, o que era servido no século XIX. Então a pessoa vai ter a oportunidade de degustar uma canja de galinha com receitas do século XIX,
a coxinha e tudo isso contado, inclusive com a presença do amigo Antônio. Sim, eu participo do sarau e do jantar imperial. E uma coisa, só deixando claro, gente, o jantar imperial, eu gosto de frisar isso, vocês não vão utilizar nessas porcelanas aqui. Não, isso aqui é só para mostrar, mas é algo especialíssimo, tá bom, gente? Quem sabe, João, a gente faz uma matéria sobre o jantar imperial. Sim. Agora eu queria que você me mostrasse a parte externa, porque não só aqui dentro, mas também a parte externa tem muita história, né? Muita história. Vamos lá, então. Então vamos lá. João, a gente está aqui na parte externa da fazenda e a parte externa é um dos meus lugares preferidos, porque aqui, primeiro, você tem muita natureza. Sim, sim. Aqui a biodiversidade ela é muito grande, então aqui você tem vários tipos de animais que passam por aqui. Vocês têm essa preocupação, né, de preservar esses animais. E agora, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os automóveis e as carruagens que tem aqui. Tá, Antônio, aqui na verdade a grande preocupação é exatamente de manter esse contato dos nossos hóspedes em contato com essa natureza, esse presente, né? E realmente a gente se preocupa com essa preservação. E temos sim algumas peças aqui muito interessantes, como nós mostramos na casa, e temos algumas coleções aqui também de carros. O Sr. Paulo é um apaixonado por veículos, por carros, e nós temos algumas carruagens. Sim, tem um Fordinho 28. Ford 1928, né? Que as pessoas, faz parte inclusive do sarau. Onde os integrantes, os atores chegam, né, com roupas, no Fordinho. Roupas da época e chegam no Fordinho. Uma coisa que me chama muita atenção é a capela. Porque a capela, ela é em estilo do maneirismo, né, que é aquela mescla entre o colonial e o neoclássico, mas essa capela, ela não existia originalmente aqui. Ela foi construída pelo atual proprietário. Na verdade, muito comum nessas fazendas, até porque a questão religiosa era muito forte nessas famílias, era uma cultura muito forte. Então, você chegar numa fazenda e não existir a capela, a não ser por uma questão do tempo ter feito isso e elas, né, com o tempo se deterioraram e caíram. E a Florença aconteceu exatamente isso. Aqui existiu uma capela, mas quando o atual proprietário chega aqui na fazenda, essa capela já não existia mais. O local original ele respeitou e construiu a nossa atual capelinha de São José. João, hoje as pessoas podem vir aqui para se hospedar. Se quiser, pode se hospedar, façam as reservas. As pessoas podem vir para visitar a casa, não é isso? Visitar a casa, conhecer essa história com o acervo, com a mobília. E vocês também recebem para casamentos. Para casamentos. Então, olha só, esse é um lugar tão incrível, gente, que existem vários produtos que vocês podem desfrutar aqui. Eu gosto sempre de frisar, essas fazendas, não só essa, elas não estão abertas o tempo todo. Então não é só chegar aqui, eu quero visitar. É preciso agendar. João, eu quero te agradecer por nos receber aqui. Muito obrigado por todo o seu carinho, amizade. Parabéns a vocês do Hotel Fazenda Florença por preservar essa rica história da nossa região. Eu que agradeço, Antônio, você, o Rodrigo, até por nos permitir esse espaço para a gente poder mostrar realmente essa história e você é uma pessoa importante aqui no Vale e que vem ajudando e batalhando e ajudando como o proprietário aqui da fazenda a manter viva essa história. As portas estão sempre abertas, apareçam quando quiser e voltem por um cafezinho. Já vou deixar aqui, olha, eu vou querer vir aqui fazer uma reportagem sobre o café. Sim. Então tá ótimo. Está de pé. Então tá ótimo. Cobrar, hein? Muito obrigado. Eu que agradeço, gente, Antônio. Até a próxima. Grande abraço.